Olá, aqui é Flávio Rodrigues e nessa semana eu vou ensinar uma função muito conhecida no Excel, que é a função PROC-V. A função PROC-V significa procura vertical, ou seja, é uma procura lateral, sempre partindo da esquerda para a direita. É geralmente utilizada quando você quer encontrar valores de dados itens dentro de uma base contendo itens e valores desses itens. Ao invés de você procurar item por item, qual que é o valor referente àquele item, dando um Ctrl L, por exemplo, você aplica a função PROC-V e você consegue retornar rapidamente os valores daqueles itens. Eu vou dividir a explicação dessa função em 3 vídeos, por ser uma função um pouco mais complexa. Cada vídeo eu vou colocar uma dica diferente relacionadas à função PROC-V. São dicas de ouro, tá, pessoal? Vamos para a primeira parte? A minha planilha contém duas guias. A guia base, contendo uma lista de categorias e o faturamento mensal referente a cada categoria, e a guia função PROC-V, onde eu selecionei 6 categorias diferentes para eu demonstrar como utilizar a função PROC-V. Então aqui na célula B8, eu vou digitar igual PROC-V, abro parêntese, e o primeiro passo é eu selecionar o valor procurado para eu retornar um determinado valor referente a esse valor procurado. Então o valor a ser procurado aqui, que no caso é a categoria cama, mesa e banho, ele está na célula A8. Seleciono a célula 8, ponto e vírgula, vou na guia base, onde estão todas as categorias, inclusive a categoria cama, mesa e banho. E como eu quero o resultado do mês de janeiro, eu seleciono a partir da coluna A até a coluna B. A partir da coluna A, porque as categorias estão na coluna A, e vou até a coluna B, pois o resultado que eu quero está na coluna B, que é o faturamento de janeiro. Ponto e vírgula. Agora o próximo passo é eu informar para o Excel qual a posição da coluna onde está o resultado que eu quero que a fórmula me retorne. Então, o resultado, no caso, o faturamento de janeiro, ele está na coluna B. E as categorias estão na coluna A. A coluna B é a segunda coluna após a coluna A. Dessa forma, basta eu digitar o número 2. Ponto e vírgula, 0. Fecho o parêntese, dou um Enter. 80.492 foi o resultado da minha fórmula PROC-V. Se eu vier aqui na guia base, eu visualizo os 80.492 referente ao faturamento de janeiro para cama, mesa e banho. Ok, pessoal? Agora, eu preciso construir a fórmula PROC-V para os meses de fevereiro até dezembro. Então, das duas, uma. Ou eu venho mês a mês e refaço a fórmula toda para cada mês, igual PROC-V, abro parêntese, seleciono a categoria, no caso, a célula onde está a categoria que eu quero procurar, ponto e vírgula, vou na guia base, a partir da coluna A, que é a coluna que se encontram as categorias, mas poderia ser qualquer coluna, as categorias aqui no caso
poderiam estar na coluna B, C, G, L, M, qualquer coluna, não faz diferença. Então, a partir da coluna A, eu vou até a coluna C, com o mouse, selecionei um intervalo, soltei, ponto e vírgula, e a coluna C, que é o faturamento de fevereiro, que é o valor que eu quero pegar dessa vez, ele está para a coluna A, 3 colunas. É a terceira coluna após a coluna A. Então basta eu digitar o número 3. Ponto e vírgula 0, Enter. 58.024. 58.024. Então, para não ter que ficar digitando mês a mês, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui a fórmula que eu fiz para janeiro, copiar, vir até aqui no final, botão direito no mouse, colar especial fórmula. Porém, existe um problema. Se eu fizer isso, vocês podem reparar o seguinte. Aqui na fórmula de janeiro, que eu fiz para janeiro, o PROC-V faz referência à categoria que está na célula A. Se eu for em fevereiro, ele já faz referência à célula B. Ou seja, quando eu copiei da célula B8 e colei na célula C8, a fórmula correu uma coluna para o lado. E assim sucessivamente. No D, ele está buscando do C. Na coluna E, em abril, está buscando do D. E por aí vai. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso congelar a célula A8. Então, para eu congelar a célula A8, no caso eu não vou congelar a célula toda. Eu vou congelar somente a coluna. Então, como funciona aqui o sistema de congelamento? Essa é a primeira dica, pessoal. O sistema de congelamento ele funciona por cifrão. Você coloca um símbolo de cifrão. Se você colocar um símbolo de cifrão no meio da célula, entre a letra A e o número 8, quer dizer que você está congelando a linha. Então, se eu copiar e colar para baixo, colar especial fórmula, só vou fazer um teste, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Ele fica travado na célula, na linha A8. Beleza. Mas se eu for para o lado, se eu colar para o lado, para a direita, ele continua travado na linha 8, porém ele continua correndo fórmula. Vocês podem reparar isso, tá vendo? Então vou apagar tudo e vou continuar a minha explicação. Se eu colocar um cifrão antes da célula A8, no caso, da letra A e o número 8, poderia ser qualquer outra célula, L53, K92, não tem problema, tá bom? Então, se eu colocar o cifrão antes da célula A8, ele vai congelar ao invés da linha a coluna, que é o que eu quero no caso. Ou seja, se eu copiar e colar para baixo, vai dar certo, que ele vai correr, porque eu não estou congelando a linha, eu estou congelando a coluna nesse caso. O cifrão está vindo antes da célula. Mas se eu for para o lado, por exemplo, mês de fevereiro, copiar e colar, ele vai ficar fixo lá na célula A9, por exemplo, aqui no caso do eletrodomésticos. Beleza? Deixa eu apagar de novo. Se eu colocar um cifrão antes da célula
e no meio, entre a letra e o número da célula, no caso aqui entre o A e o 8, quer dizer que eu estou congelando a célula como um todo. Ou seja, se eu copiar aqui e colar tanto para baixo quanto para o lado, quer dizer o seguinte, que ele vai estar travado sempre na célula 8, que eu coloquei 2 cifrões. Ok, pessoal? Então, só para fechar a primeira dica aqui, ao invés de eu clicar aqui na fórmula e digitar o cifrão, o que eu posso fazer? Vou apagar aqui só para explicar para vocês. Inicialmente você fez a fórmula e está assim, sem cifrão nenhum. Você pega, dá um F2, para você editar a fórmula no caso, que é como se fosse a função renomear, né? Dá um F2 para editar, seleciona a célula e aperta F4. Uma vez, ele colocou um cifrão antes e um cifrão no meio. Ou seja, nesse momento, um F4 significa que você está congelando a célula como um todo, tanto a coluna quanto a linha. Se você der mais um F4, ou seja, 2 F4, ele deixa um cifrão só no meio da célula, entre a letra e o número. Nesse caso, está congelando somente a linha. E se você der um terceiro F4, ou seja, 3 F4 consecutivos, ele coloca o cifrão antes da célula, ou seja, está congelando a coluna. Beleza? Voltar aqui, dei mais um F4, ele tira os cifrões. Então, eu quero congelar a coluna. Lembrando sempre que um F4 é congelar a célula toda, 2 F4 é congelar a linha e 3 F4 a coluna. Como eu quero congelar a coluna, nesse caso aqui, eu vou dar 3 F4, beleza? 1, 2, 3. Pronto. Espero poder ajudá-los. Aguardem o próximo vídeo contendo a segunda parte da explicação sobre a função PROC-V e a segunda dica de ouro. Ok, pessoal? Deixem seus comentários aqui embaixo, curtam e compartilhem com amigos que precisem desse conhecimento. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.